Salve gurizada, no vídeo de hoje vamos falar sobre esse livro aqui, Humanidade, uma história otimista do homem, e eu vou convencer vocês que o ser humano não é uma criatura perversa e maligna e malvada. O ser humano é uma criatura pacífica, tranquila e bondosa. Então fica no vídeo e pega a visão que o bagulho é doido. Um outro autor, que é o Franz de Waal, vai dizer que a civilização é só uma espécie de verniz, como se o ser humano ele fosse uma criatura malvada, perversa, egoísta, destrutiva, mas que existisse uma espécie de verniz, uma fina película de cultura, de educação, de civilização. E na medida que essa película é rasgada, furada, vem à tona essa criatura malvada, perversa, destrutiva. Então, como se o ser humano, na essência dele, fosse destrutivo, mas na aparência tivesse uma fina película de verniz, de cultura, de civilização. E quando o primeiro conflito aparece, o primeiro desastre, o primeiro confronto, esse verniz se rasga e vem à tona essa criatura malvada, perversa, demoníaca e diabólica. Só que o autor do livro, Rutger Bregman, se eu não me engano o nome dele, ele vai dizer que, na verdade, a prática mostra que é o contrário. É justamente nos momentos de conflito, de confronto, num desastre natural, por exemplo, numa explosão que foi as Torres Gêmeas, é justamente que as pessoas dão o melhor de si, que elas são mais solidárias, que elas são mais cooperativas. Então ele cita o caso do 11 de setembro, por exemplo. No 11 de setembro, quando os prédios estavam pegando fogo, estava tudo muito louco, as pessoas estavam assim, não, vai tu primeiro, não, pode levar a criança. As pessoas estavam dando espaço para os bombeiros, e eles citam os relatos ainda de pessoas que estavam nos prédios do 11 de setembro, as pessoas dizendo, meu Deus, eu não acreditei que o prédio em chamas, tudo desmoronando, e as pessoas realmente estavam sendo cooperativas e solidárias. Outro exemplo que eu trago para vocês é a enchente que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Eu nunca vi as pessoas sendo tão solidárias, tão cooperativas, como foi em maio de 2024, na enchente aqui no Rio Grande do Sul. As pessoas em massa fazendo doações de comida, de marmita, fazendo doação de colchão, de produtos de higiene, de roupa. As pessoas estavam colocando a própria moradia para outras pessoas morarem, a própria casa, o próprio apartamento para outras pessoas morarem. Então tinha muita doação, tinha muita cooperação. Para todo lado tinha caminhão entregando roupa, caminhão entregando comida, várias casas fazendo marmita para entregar para as pessoas. Inclusive surgiu um slogan, um discurso popular aqui, que era o povo pelo povo, só o povo salva o povo. Porque realmente as pessoas, quem tinha um barco, ia lá no fundo da vila, lá na Matias Velho, que fica aqui em Canoas, que é a cidade vizinha de Porto Alegre, ia lá no fundo da vila de barco para resgatar as pessoas em cima das casas, cachorro, resgatar as pessoas que estavam à deriva, abandonadas, pessoas perdidas. Então esse negócio de que o ser humano ele é profundamente cruel, egoísta, individualista e tem uma fina película de civilização e cultura, na verdade é o contrário. O ser humano, quando ele é colocado à prova, é justamente numa catástrofe que ele dá o melhor de si e que ele vai tentar ajudar os outros. Inclusive, um negócio que eu acho muito legal é o seguinte: durante toda a pré-história humana, os seres humanos fizeram pinturas nas paredes das cavernas. E se o nosso estado de natureza, quando a gente vivia antes da civilização, se o nosso estado de natureza ele fosse a guerra de todos contra todos, como fala o Thomas Hobbes, se o nosso estado de natureza fosse ser violento, agressivo, competitivo, querer agredir, ofender os outros, em algum momento essa guerra, essas ofensas, essas agressões, elas estariam registradas nas paredes das cavernas. Só que quando a gente observa as pinturas, existem diversas pinturas de pessoas caçando animais, tem pinturas dos próprios animais, dos cavalos, tem pintura de pessoas dançando, tem pintura sobre as fogueiras. Inclusive tem uma pintura muito legal que se chama Mão em Negativo, que algumas pessoas botavam a mão na parede, pintavam, e depois que tiravam a mão, ficava a marca da mão na parede. Então é um exemplo até de arte, talvez o primeiro exemplo de arte da história humana, um exemplo de filosofia. As pessoas estavam ali na roda da fogueira, pintando, conversando, contando histórias. Então, se o nosso estado de natureza fosse uma guerra de todos contra todos, as pessoas se agredindo, se ofendendo, se matando, em algum momento isso teria sido registrado nas paredes das cavernas. Só que não existe até hoje um relato, uma pintura numa parede de uma caverna, de uma pessoa arrancando a cabeça da outra, matando outra paulada. Não existe esse tipo de coisa. O que mostra que no estado de natureza, quando a gente vivia nas savanas africanas, nas florestas, o ser humano não era essa criatura perversa, egoísta e maldita que tanto dizem por aí. Inclusive o Darcy Ribeiro, no Povo Brasileiro, o livro O Povo Brasileiro, quando ele retrata o confronto que foi dos indígenas com os portugueses, ele mostra a diferença que era a estrutura econômica dos indígenas e dos portugueses e a diferença entre a forma de ver o mundo dos indígenas e dos portugueses. Porque os indígenas tinham a propriedade coletiva das terras. Todo mundo produzia, todo mundo cultivava,
cultivava e todo mundo recolhia os alimentos. Tinha uma divisão, uma partilha dos bens de forma igualitária, de forma tranquila, pacífica, solidária. Era uma produção econômica baseada na cooperação. Não tinha uma classe dominante, uma classe dominada. Não tinha alguns que eram senhores da terra, donos da terra, e outros que não tinham terra e teriam que ser submissos. Não tinha essas pessoas que eram donos da terra e os outros eram servos. Não tinha essa divisão em classes, essa exploração econômica, propriedade privada da terra na comunidade dos indígenas aqui do Brasil. O que existia era uma propriedade coletiva baseada na cooperação e na solidariedade. Por outro lado, os portugueses que chegaram até aqui, eles já tinham essa propriedade privada da terra. Então, uma minoria da sociedade portuguesa tinha terra, a vasta maioria não tinha. Então, se dividiu classes baseado numa classe dominante, uma classe dominada, uma classe proprietária da terra, uma outra classe que não era proprietária da terra. Então, essas pessoas se tornavam servos, tinham que produzir, trabalhar para uma outra classe. Então, tudo isso não existia aqui nos povos indígenas. E o que eu acho muito legal também é que não só uma diferença da estrutura econômica, mas uma diferença da forma de ver o mundo. O Darcy conta que aqui os indígenas era como se fosse o ser humano antes de ser expulso do paraíso, um ser humano que não conhecia pecado, porque aqui os indígenas tinham uma vida muito pacífica, muito tranquila. Para eles, o Darcy Ribeiro vai dizer o que eu acho muito legal. Para os indígenas era como se a vida fosse um presente dos deuses, porque os indígenas dançavam, eles dormiam na rede, tinha uma cooperação, solidariedade, eles caçavam, tinha uma vida muito tranquila, na paz de Deus. Por outro lado, os portugueses já tinham aquela mentalidade cristã de que o ser humano foi expulso do paraíso, aí foi condenado a comer o pão com o suor do próprio rosto, ou seja, condenado a ter que trabalhar para fazer dinheiro, para comprar comida. Então aqui os indígenas, eles produziam para cultivar os alimentos para si mesmo, para se alimentar e se manter bem. Só que os portugueses já tinham propriedade privada da terra, estava nascendo o comércio, então eles produziam para vender, lucrar, para enriquecer os senhores de terra, exploravam os servos, então já tinha conflito de classe, esse tipo de coisa. E para os indígenas, a vida era a maior paz de Deus, plantando abacaxi, plantando mandioca, dividindo os bens, vivendo uma vida tranquila, tomando banho nos rios, subindo nas árvores. A vida é um presente dos deuses. Enquanto que para os portugueses, eles tinham que trabalhar muito, tinham que fazer lucro, tinham que competir, tinham que vender mercadorias, trabalhar muito para ter uma vida boa depois da morte, porque essa vida aqui na Terra é um castigo. Então tu percebe a diferença de estrutura econômica e a diferença da forma de ver o mundo dos indígenas e dos portugueses. E só um parênteses. Quando os portugueses chegaram aqui, depois de meses de navegação, eles estavam fedendo a podre, trazendo todo tipo de doença, cheio de ferida no corpo e cheio de sujeira. Só um detalhe. Inclusive, eu quero trazer uns outros exemplos aqui para vocês, que é o seguinte: várias descobertas arqueológicas mostram que o ser humano, durante toda a pré-história, sempre foi cooperativo, solidário, bondoso, sempre cuidou um do outro. O ser humano sempre praticou essa coisa do cuidado, do carinho, do afeto. Então, por exemplo, existe o caso do homem cego de Sungir, eu acho que é assim que pronuncia. O negócio é o seguinte: lá onde é a Rússia hoje, foi encontrado um esqueleto de 35 mil anos atrás, de um homem de 60 anos, mais ou menos, que tinha uma condição física, tinha uma doença que degenerava a condição física, a pessoa não conseguia se movimentar, não conseguia caminhar direito, e aliado a isso, ainda era uma pessoa cega, não conseguia enxergar as coisas ao redor. A questão é que uma pessoa nessas condições, há 35 mil anos atrás, não ia conseguir sair para caçar, sair para buscar comida, fugir dos predadores, então não ia conseguir sobreviver. E se essa pessoa sobreviveu, e sobreviveu até os 60 anos de idade, é sinal que outras pessoas deixaram de caçar e passaram a proteger essa pessoa, a proteger e cuidar e trazer alimento para essa pessoa. Se esse indivíduo cego e sem conseguir se movimentar sobreviveu, foi porque outros indivíduos trouxeram carinho, proteção, abrigo, moradia, alimentação, ou seja, havia solidariedade e cooperação na pré-história. Inclusive, do ponto de vista evolutivo, é muito mais vantajoso para o ser humano, sempre foi muito mais vantajoso para os seres humanos durante a pré-história serem cooperativos e solidários. Porque a gente sabe que hoje em dia nós somos os filhos, os netos, nós somos os herdeiros daqueles seres humanos há 50, 100 mil anos atrás que sobreviveram e transmitiram seus genes. Então pensa comigo, aquela pessoa que vivia num bando, num grupo, que era solidário e cooperava entre si, eles tinham mais chance de sobreviver, eles tinham mais chance de ter uma vida mais longa, ter filhos e transmitir os seus genes. Por outro lado, pessoas que eram individualistas, egoístas, saíam para caçar sozinho, para buscar comida sozinho, tinham mais probabilidade de morrer e, portanto, não transmitiram seus genes. Ou seja, nós, a humanidade hoje em dia, nós somos herdeiros daqueles seres humanos lá há 50, 100 mil anos atrás, que foram solidários, cooperativos, bondosos, cuidaram uns dos outros, sobreviveram,
transmitiram seus genes e hoje nós estamos aqui. Ou seja, nossos avós eram solidários e cooperativos, tal como nós somos solidários e cooperativos. Pegou a visão? Então vocês não estão convencidos ainda de que o ser humano é uma criatura boa, pacífica, dócil, gente fina. Não estão convencidos. Vou trazer mais um exemplo, pega a visão. O autor vai citar no livro o seguinte, presta atenção. Anos depois da Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos foi até uma pequena ilha no meio do Oceano Pacífico chamada Ifalik, ou Ifalik, não sei pronunciar. Levaram filmes de Hollywood para exibir lá. Olha as ideias dos caras, mano. Numa tentativa de agradar os nativos e conquistar a boa vontade deles. Os filmes, cheios de tiroteio, vingança, assassinato, causaram choque, pânico e sofrimento emocional nos moradores da ilha. Eles nunca tinham visto nada parecido. Alguns ficaram traumatizados por dias. E o mais impressionante, eles não sabiam que seres humanos podiam matar outros seres humanos. Quando uma antropóloga foi visitar a ilha anos depois, os moradores perguntavam com espanto: é verdade que nos Estados Unidos tem pessoas que matam umas às outras? Paulada, hein? E vocês ainda acham que o ser humano nasce com essa tendência egoísta, destrutiva, com a vontade de matar os outros, né? Pois é. Negacionistas. Isso é negacionismo. Então eu quero finalizar esse vídeo com a reflexão que é o seguinte. Eu gosto muito de uma frase dos estruturalistas, que eu não sou adepto a essa corrente, mas eu gosto, onde eles falam que o sujeito não é o agente, ele é o suporte de estruturas que agem em seu lugar. Ou seja, vamos pegar aqui, ó. Vamos imaginar a criatura mais dócil, mais pacífica do mundo. Mesmo a criatura mais dócil e mais pacífica e mais tranquila da humanidade, do planeta, do universo, nas condições sociais, na estrutura social que a gente vive, essa criatura dócil e pacífica ia se tornar no mais perverso dos demônios diabólicos. Porque pensa comigo, tu ter que trabalhar 10 horas por dia, pega um trem, um ônibus, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, para receber R$ 1.620, que é um salário mínimo, tendo que pagar R$ 900 de aluguel, tendo que sobreviver o resto do mês com R$ 700 para comprar comida, pagar a conta de água, de luz, de internet, tendo que sobreviver dessa forma, olha, até a pessoa mais dócil, até o ser mais dócil do mundo ia virar uma praga diabólica nessas condições sociais. Porque eu acredito firmemente que o homem nasce bom e o capitalismo corrompe o ser humano. Inclusive na epigenética existe uma lógica de que pode ser que uma pessoa, por exemplo, tenha no seu DNA o gene da esquizofrenia, mas ela passa a vida inteira sem aquilo florescer, sem ela desenvolver de fato a esquizofrenia. Mas se essa pessoa consome uma droga, se essa pessoa consome maconha, cocaína, por exemplo, isso pode estimular aquele gene e aquilo vem à tona e expressa a esquizofrenia. Eu acho que vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Eu acredito que o capitalismo ele estimula os seres humanos a serem egoístas, individualistas, competitivos. Porque, por exemplo, se eu vou lá, abro uma empresa, eu exploro brutalmente os funcionários, trabalham 12 horas por dia, não pago hora extra, não pago nem o salário mínimo, não pago os seus direitos e daqui 5, 10 anos eu sou um milionário bilionário. As pessoas vão me aplaudir, vão me admirar, olha o talento dele, o empreendimento dele. Quando na verdade eu seria só um psicopata maldito explorador das pessoas. Pegou a visão? Quando a gente pega aquele exemplo dos indígenas aqui no Brasil e dos portugueses, para mim aquilo ali é muito lógico. A estrutura social e econômica dos indígenas era baseada na propriedade coletiva da terra, dos meios de produção, e existia uma partilha solidária dos bens, da colheita, dos alimentos. Então, todos plantavam lá o aipim, a batata doce, a mandioca, todos colhiam e todos se alimentavam. Não tinha aquela concorrência, não tinha propriedade privada, não tinha aquele egoísmo. Enquanto que nos portugueses já tinha propriedade privada dos meios de produção, da terra. A produção não era para eles mesmos se alimentar, era para vender, para lucrar. Então vocês percebem que a estrutura econômica, tal como Marx nos ensinou, é a base de uma sociedade. A base a partir da qual vai se construir o Estado, o direito e inclusive a forma de ver o mundo, a forma de se comportar, o modo de produção é a base objetiva a partir da qual se constrói uma sociedade, a partir da qual se constroem as relações sociais. Então, quando a gente vem com esse discurso em abstrato, os seres humanos são ruins, as pessoas são más, são egoístas, individualistas, sem olhar o contexto social, sem olhar a base objetiva, a organização social na qual aquela pessoa está inserida, a gente está fazendo um discurso raso, a gente está constatando, percebendo que uma pessoa está agindo dessa forma, mas não está nos questionando e perguntando por que a pessoa está agindo dessa forma. O que está estimulando as pessoas a agirem dessa forma? Pegou a visão? O que não significa que sim, existem pessoas que nascem dessa forma, pessoas que nascem sendo perversas, egoístas, que querem agredir, maltratar, explorar e destruir com os outros. Existem sim.
Mas vamos partir do pressuposto que a gente tem 200 milhões de pessoas no Brasil. Se 10% das pessoas são ruins e 90% são boas, vamos supor aqui, ó, 90% das pessoas são boas e 10% são ruins. Esses 10% no Brasil seriam 20 milhões de pessoas. Então tem 20 milhões de pessoas que seriam ruins no Brasil seguindo esse cálculo. Pegou a visão? Ainda assim, a maior parte só quer acordar cedo, tomar seu café, sair para trabalhar, receber o salário, pagar as contas e viver a sua vida em paz. A maioria das pessoas não é essa guerra de todos contra todos, querendo se matar e se explodir. Óbvio que não, mano. Mas enfim, gurizada, pode ser que eu faça uma parte 2 desse vídeo, porque assim, eu tenho um leque, vai de A a Z, várias provas e dados e indícios mostrando que o ser humano não é essa criatura malvada, perversa, diabólica, demoníaca, egoísta, individualista. Pelo contrário, o ser humano é mó paz, mano. O cara quer ficar na dele ali, quer ver um futebol, quer jogar bola na rua, pular valão. Eu pulava muito valão quando era criança. Não quer matar os outros, arrancar a cabeça. Isso aí é uma minoria, sei lá, 1%, 5% no máximo. Só que aí, como tem muita gente no mundo, esses casos acabam ganhando atenção. Por exemplo, se aqui em Porto Alegre sai a notícia aí que tem um cara matando as pessoas na rua, um serial killer, cara, isso vai passar nos noticiários, as pessoas vão olhar, meu Deus, olha como o ser humano é mau, o que o ser humano é capaz de fazer. Mas, pô, tem 1 milhão de pessoas em Porto Alegre, tem um serial killer, tu vai usar isso como uma regra? E eu já nem sei mais o que eu tô falando, mas eu acho que vocês entenderam, tá ligado? Mas é isso aí, gurizada, se vocês gostaram desse vídeo, já vai comentar agora no vídeo pra engajar. Ô, meus vídeos estão tendo o quê? 100 visualizações, 50? Porra, me ajuda aí, mano, comenta no vídeo. O que mais? Curte o vídeo. Tira uma foto que tu tá assistindo o vídeo e bota nos stories. Falei tudo errado aqui, mas tira uma foto que tá assistindo o vídeo e bota nos stories. E no mais é isso, né? Curte, comenta, compartilha. Façam essa reflexão comigo, leiam um livro que eu recomendei aí e fiquem com Deus.